Pessoal, meu nome é Augusto César Castro Ribeiro e hoje eu estou aqui para apresentar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Eu faço parte do mestrado em Educação da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou formado em Matemática pela Universidade Federal de Viçosa e em Engenharia de Computação pelo Cefet-MG. Eu sou professor da rede estadual e da rede municipal aqui de Viçosa e hoje nós vamos apresentar um pouco mais sobre o meu trabalho, tá, de mestrado. O nosso trabalho é um trabalho intitulado Aplicações da Robótica Educacional na Formação Continuada de Professores de Viçosa. O meu trabalho ele é feito em parceria com um grupo, né? A gente tem parceria com o Núcleo de Especialização em Robótica, o NERO, e com o Grupo de Atenção às Tecnologias na Educação, o GAT. E a minha orientadora é a professora doutora Regiane Maidante Schwartz de Carvalho Faria. E o nosso trabalho, nós vamos apresentar dividindo em 4 momentos. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre esse projeto, essa parte do projeto. Depois, como que a gente construiu as metodologias, né, que nós iríamos utilizar, os materiais que nós iríamos utilizar e o curso de formação que a gente aplicou. Então, para entender um pouco mais, eu começo apresentando para vocês o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto em parceria, como eu já disse, né, com o NERO e com o GAT, e ele faz parte de um arcabouço maior que pretende estudar as aplicações da robótica educacional na educação de uma maneira geral, no contexto geral. E aí, a gente, pensando um pouco mais como que a gente poderia trabalhar com a robótica educacional, a gente começou a se questionar como que a gente poderia expandir a robótica dentro da educação, dentro das escolas. E pensando nisso, nós trouxemos a pergunta de pesquisa. Quais inferências emergem a partir de um curso de formação continuada em robótica educacional para professores de matemática e física? Nós vamos ver que mais para frente algumas coisas acontecem aí no nosso percurso e a gente até abrangiu um pouco mais essa formação continuada. E, em cima disso, nós traçamos como objetivo geral investigar as implicações da robótica educacional para a formação continuada. E nós temos também como objetivos específicos, primeiro, realizar um estado do conhecimento investigando a formação continuada de professores em robótica educacional e atuar na formação continuada de professores, visando capacitá-los para o trabalho com conhecimentos da robótica educacional. E aí a gente foi estudar um pouco mais sobre a robótica educacional, porque a gente queria trazer algo que fosse de fácil acesso aos professores. Nós queríamos trazer algo que os professores pudessem replicar dentro das suas salas de aula. E pensando nisso, nós trouxemos aí o Tinkercad, que a gente descobriu que é uma plataforma onde o professor ele pode gratuitamente entrar e utilizar essa ferramenta. E o que a ferramenta do Tinkercad traz para a gente? Ela vai trazer para a gente um simulador de robótica educacional, utilizando o Arduino, e aí a gente consegue utilizar de maneira gratuita com os nossos alunos. A gente vai ter lá dentro dessa plataforma os componentes que a gente utiliza dentro da robótica, a gente vai ter o Arduino em si, e a gente vai ter um lugar para a gente conseguir utilizar o código e fazer o nosso código funcionar. Então vão ter vários projetos gratuitos já feitos para os professores. Pensando nisso, a gente acabou observando e tentando fazer uma sequência didática que o professor pudesse utilizar dentro de sala de aula, utilizando o Tinkercad. Outra coisa que a gente utilizou, outra metodologia que a gente vai utilizar é o Arduino. O Arduino a gente vai utilizar pensando que o professor ele pode escalonar com um preço acessível, porque o Arduino ele é uma plataforma de código aberto. E aí no nosso curso de formação a gente vai trazer um pouco mais sobre a história do Arduino, que foi pensado em trazer a robótica realmente para a educação, em trazer a robótica, expandir a robótica para mais pessoas. Né? Então, o nosso curso ele vai ser pensado para pessoas que ainda não conhecem nada de robótica. E aí, o intuito, então, de utilizar o Arduino é esse. Ele é fácil, ele é intuitivo. A interface ela é muito fácil de ser utilizada, ela facilita muitos processos que são difíceis dentro da robótica. E o Arduino IDE, por fim, né, que vai ser também disponibilizado aí dentro desse QR Code, tanto o Tinkercad, quem não viu esse QR Code do Tinkercad, tá? E esse é o QR Code onde a gente vai ter acesso ao Arduino IDE. Você consegue fazer um download gratuito, tá? E utilizar ele para fazer essa ligação. O que é o IDE? Ele é uma plataforma que vai ligar. Você vai levar o código que você fez lá no Tinkercad, você já testou, já simulou, você vai subir ele para o seu Arduino, que é essa plaquinha que a gente viu aqui. Né? Então você sobe esse código, você vai já ter ligado ali os componentes, não é o intuito de agora a gente falar sobre cada detalhe desse, mas aí ele vai começar a funcionar. Então, você vai ter essa plataforma aí gratuita. Né? E aí o que acontece? Pensando nisso, nós preparamos diversos materiais. Primeiro nós preparamos alguns slides. Eu trouxe algumas laudas dos slides para vocês entenderem qual que é a maneira como a gente pensou esse curso.
tá? E depois a gente traz aí a construção de um livro e aplica isso dentro das escolas. Bom, alguns exemplos de como que a gente pensou esse curso. A gente pensou esse curso de forma que pudesse ser escalonado para os alunos. Então, a gente traz, por exemplo, esse paralelo entre o hardware e o software, onde o hardware ele é como se fosse o cérebro de uma pessoa, e o software é como se fosse o cérebro, desculpa, e o hardware como se fosse o corpo. Então, a gente vai trazer esse paralelo. A gente traz alguns paralelos, algumas dinâmicas aí diferentes, por exemplo, para falar sobre o campo analógico e o campo digital, né? Trazendo a ideia de que o analógico apresenta valores contínuos, como se fosse uma régua, e o digital valores discretos, como se fosse uma escada. Então, a gente vai tentar pegar e trazer um pouco mais dessa ludicidade para poder trazer isso para os alunos em sala de aula, e lembrando que é um curso de formação de professores, então a gente quer chegar nesse meio termo. Então, nós trazemos também alguns conceitos matemáticos que vão ser utilizados. Por exemplo, o conceito aí de funções contínuas e discretas. Né? Então, dentro dos nossos exemplos, a gente vai ter um professor ele vai programar lá um semáforo. O semáforo ele vai trazer uma função contínua ou discreta. Ele vai trazer um sinal sonoro, né? Um alarme de incêndio. Ele vai ter uma função contínua e discreta. E aí ele vai poder adaptar isso para o seu aluno. Nós fizemos também um livro que a gente pensa em publicar futuramente. E esse livro ele foi disponibilizado para todos os professores que participaram do nosso curso. E ele vai trazer primeiro um conceito, uma carga teórica, que o professor ele vai poder pesquisar quando ele tiver dúvida, ele vai poder ler e entender um pouco mais. Ele também traz aí uma carga prática, trazendo 4 atividades em que os professores eles vão fazer, que é a atividade de piscar um LED, é uma atividade mais básica, um semáforo, uma atividade onde ele vai controlar a intensidade luminosa, então a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais sobre o conceito de continuidade de funções, e o alarme, onde a gente vai trabalhar um conceito mais complexo, que é a função seno. O nosso curso, então, ele já foi aplicado. O nosso curso, ele contou com 26 inscritos, a participação de 14 pessoas de diferentes áreas. E durante a inscrição, a gente observou aí que pessoas de diferentes áreas do conhecimento têm interesse em conhecer a robótica. A gente teve professores da área de história que participaram do curso, da área de educação física, matemática e pedagogia. E aí, quando a gente se deparou com inscrições de diferentes áreas, e nas inscrições a gente ainda teve outras áreas, né, como ciências da natureza, a gente acabou repensando um pouco no nosso curso e trazendo um pouco também de conceitos que pudessem ser aplicados para professores de primeiro ao quinto ano. Então, a gente vai trazer, além de conceitos de função no curso, conceitos, por exemplo, como operações básicas, ou o conceito de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, que são conceitos que vão ser trabalhados aí do sexto ao nono ano também. Então, a gente pensou em trazer algo que pudesse também ser aplicado no ensino fundamental. Esse curso contou com a duração de 3 semanas, e ele aconteceu das 18 até as 19h40 na Escola Estadual Raul de Leone. E aí a gente trouxe esse curso lá dentro da escola, ele contou com a parceria aí do município, né, da Secretaria Municipal de Educação de Viçosa, da Secretaria Estadual de Minas Gerais, então a gente conseguiu trazer essa parceria e levar isso para os professores. E agora nosso trabalho ele se encontra na fase de análise de dados. A gente já começou a observar algumas demandas dos professores. Por exemplo, a gente observou que muitas escolas não possuem material concreto para ser utilizado, algumas não têm laboratório de informática, elas não têm acesso à disposição uma verba para poder fazer a compra desses materiais. Então, a gente vai trabalhar e analisar um pouco esses dados gerados. A gente teve alguns questionários que foram aplicados para os professores, nós temos alguns professores que entregaram para a gente também alguns vídeos relatando como que foi esse curso de formação. A gente vai ter também alguns materiais que foram produzidos durante o momento em que os professores eles fizeram essas atividades. E aí, com isso, a gente vai fazer essa análise agora e pensar um pouco mais em como que a robótica ela pode ser aplicada e quais inferências surgiram a partir desses cursos de formação, né, desse curso de formação que a gente aplicou. E aí a gente se encontra à disposição aí, tanto pelo e-mail, augusto.ribeiro@ufv.br, quanto também pelo telefone, que é o WhatsApp, 31 98822 1859. Né, alguma dúvida que tiver, quiser conhecer um pouco mais sobre esse livro, um pouco mais sobre como é que foi a nossa prática lá dentro do curso, sinta-se à vontade para poder entrar em contato conosco. Tá? Então, agradeço novamente a participação de todos, aqueles que apoiaram, a participação do nosso grupo, em especial também a Regiane, que tem apoiado bastante, né, que é a minha orientadora. Agradeço a presença de cada um de vocês que se interessaram um pouco mais sobre a robótica. Vamos levar a robótica aí um pouco mais para dentro de sala de aula. Obrigado, pessoal.